do canal Comunidade de Traders. Opa, pronto. Pessoal, estamos aqui na Comunidade de Traders em simultâneo com a sala Day Trade Avançado, pessoal. Estamos ao vivo da sala Day Trade Avançado com vocês. Vou passar aí para o pessoal da sala Day Trade Avançado, bem como para a comunidade de traders do YouTube. A condição aqui dos gaps, né? A melhor forma de se aproveitar de alguns gaps, até entender um pouco de alguns gaps, tá bom, pessoal? Quem fala é Charles Fernando Nader, da sala Day Trade Avançado do rico.com.vc, certo? Pessoal, da sala Day Trade, turma do YouTube, vamos conhecer um pouquinho alguns gaps. Acaba que a turma sempre nessa de, poxa, se vai fechar, se não vai fechar, né? Qual a possibilidade de estar fechando o gap, de não estar fechando o gap. Então eu vou tentar mostrar alguns tipos de gaps aqui para o pessoal, tá? Olha só, esse gap que está aqui embaixo, certo? Vou dar uma aumentada aqui. Ele é um gap de fuga, né? Então você tinha uma grande consolidação em dado momento do preço. Tendenciando uma queda, né? E ele abriu em gap aqui, ó, para o dia seguinte, tá? Albino, boa tarde. Breda, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Uma vez que abriu neste gap aqui, ó, isso aqui eu estou usando naturalmente o gráfico diário aqui. Então ele abriu aqui no dia 16/6, ele abriu um gap que chama-se gap de fuga. Esse gap é um gap que ele tem uma chance muito pequena de ser fechado. Então eu tenho que, na verdade, estar aproveitando, olhar no gráfico diário, pegar um gráfico diário, né, e começar a olhar, a entender o que gap é, que tipo de gap é aquele ali. Porque esse gap eu vou ter uma condição de poder estar embarcando numa possibilidade de estar fechando o gap, ou de repente de não estar fechando, e eu inclusive entrar a favor do gap, você entendeu? Então o que acontece? Esse tipo de gap de fuga, ele abre, tá, para baixo, normalmente de um ponto de rompimento, certo? De uma grande consolidação, né? Já na sequência de um movimento, porque a pernada da queda, né? A retração, ela bateu aqui em cima, ó, tá? Aí ele ficou aqui consolidado, né? E já deu a sequência, então, no gap de fuga, fazendo parte do movimento da queda, certo? Esse gap é um gap muito difícil de ser fechado. Com certeza demora para estar fechando. Você vai falar que na sequência fechou, mas não é esse o caso. Normalmente o caso é o operador que, na verdade, já está ali, pronto para estar entrando no papel, né? Abertura do mercado 10 horas da manhã, o negócio abriu em gap, eu quero entrar, maior do 15 e tal. Então a condição fica desinteressante estar procurando. Quando você tem um rompimento assim, num gap de fuga, né, fica menos interessante de estar procurando a compra. No caso aí foi um gap de queda, né, fica menos interessante estar procurando a compra, ou melhor, ficar procurando estar entrando na posição contrária ao gap, né? Então, quando você vê um gap como esse daí de fuga, com certeza é melhor você participar, né, observar qual a condição gráfica que tem no tempo gráfico maior, né? Então você está vendo lá que o gap abriu lá no intraday, lá nos 5 minutos, no 15, né? Quando você puxa para o diário, você consegue ver que tipo de gap é esse, você já consegue ver a possibilidade que você tem de fechar o gap sim ou não. Tal. Então, procurar não estar entrando contra o gap, uma vez que você detecta que ele tem a possibilidade de ser um gap de fuga, porque, na verdade, acaba... poxa, acho que não é o momento de eu estar falando isso, né, o Murilo Garcia, mas que poxa, o que eu vou falar, cara? Então vamos pra luta, né, cara? Triste, né? Mas vamos lá, vai, meu. Poxa. Então tá, esse gap de fuga, tá, pessoal? O gap aqui de baixo que tem, ó, é um gap de continuação. Qual que é a característica do gap de continuação? Ó, você tem que estar observando essa pernada aqui de trás, que eu vou sacar ela daqui, ó, tá? O topo está aqui em cima, né? O fundo aqui, ó. Você pega aqui, ó, e transporta aqui para baixo a partir do topinho ali, né? Mais baixo que o topo anterior, certo?
Quando ele abre nessa condição da pernada, da continuidade aqui, ó, você vai ter um gap de continuação. Esse gap de continuação, ele também vai ter uma possibilidade menor de ser fechado. Você vai se meter em comprar ali, acaba arrumando problema. Ou no caso, não comprar, no caso está sendo queda aí, né? Mas vou dizer assim, você está se metendo a, como é que chama? Tá entrando contrário ao gap, né? Pô, é problema, você bate a posição, o negócio não vai, você entendeu? Aí você bate de novo, não vai, bate de novo, não vai. Então, quando você consegue identificar, quando você está lá com gap de fuga, com gap de continuação, é mais prudente trabalhar a favor do gap, tá? Porque no contra-gap, na verdade, fica difícil, né? Você só gasta dinheiro tal, e não vai para frente, tá? Passando aqui, eu vou mostrar um outro tipo de gap, que é esse daqui, ó, gap de exaustão. Tá? O gap de exaustão é exatamente essa condição. Vamos ver aqui, ó. Você primeiro teve essa grande queda, tá? Naturalmente ele veio fazendo ondas de Elliott, teve outros gaps ali, eu não vou pontuar todos, né? Projeção, né? Pernada de projeção, e o negócio começou a cair em retração. Necessariamente precisa ser em retração? Não, tá? Não é necessariamente em retração. Porém, tá? Você vai detectar o quê? Você veio aqui com uma força compradora, né? Em dado momento, entrou uma força compradora no mercado, aqui nessa região, dia 27 e tal, lá para o dia 30, final do mês de março e tal. E foi. De repente, ele abriu o quê? Ele abriu guepado aqui, né? E quando ele abriu o guepado, ó, ele pegou e começou a trabalhar com a vela no negativo. No caso aí, então, como era uma alta e o gap foi de alta, né? Ele virou com a vela trabalhando por negativo. Aí o que aconteceu? Você vai ter uma margem aí para nuvem negra, você vai ter uma margem aí para os três corvos. Então são sinais gráficos do candlestick que nascem, né, com o gap de exaustão, tá? E o gap de exaustão, muitas vezes, como aqui, nesse caso, né, eu escolhi o papel de Petrobras para a gente poder estar avaliando um pouquinho, tá? Você vê que ele não reverteu imediatamente a queda no primeiro dia. Foi uma queda forte no dia lá do gap, né? Aí depois ele deu 1, 2, 3, 4, 5 dias e daí seguiu a queda aqui. Ele reverteu lá, né? Então, a própria do engolfo, pode acabar, não é o mais filé, né? Mas acaba acontecendo o próprio do engolfo também, tá? Então, o mais é o nuvem negra, os três corvos, são sinais que podem, se fosse embaixo, né? Você ia ter o piercing também, que na verdade pode estar dando a compra em gap, né? Que seria mais ou menos um ataque contra-ataque. Nem no caso dessa vela aí. Você teve um ataque de força aqui, ó. De repente ele abriu lá em gap de alta, né? E devolveu tudo engolindo aqui a vela. No caso ficou meio engolfo, né? Poderia ser nuvem negra, poderia ser três corvos, tal. E esse tipo de gap de exaustão, ele tem uma coisa bacana. Ele sempre vai ser fechado, tá? Ele é o que mais, possivelmente, supostamente entre os gaps, né? Você viu que eu comentei ali o gap de fuga, né? O gap de continuação. Esse gap de exaustão, ele sempre vai ser fechado, e o interessante é que ele tem que ser fechado, o normal dele é ser fechado meio logo, meio rapidão, assim. Então toda aquela expectativa de, pô, fechar o gap e tal, é legal que naquele início da manhã, no máximo ali de 10 horas da manhã e tal, já está a coisa se resolvendo, considerando um pregão aí de 7, 8 horas. Então, já no início da manhã, no caso aí de Vale, abriu 10 da manhã. Pô, quando é 10h30 bateu o Dow Jones, você já está, na verdade, vindo fechar o gap. O quanto antes fechar, melhor. Identificou que existe a possibilidade de ser um gap de exaustão. Uma outra coisa bacana do gap de exaustão, né? Você bateu uma venda lá e você começou a andar no lucro com a tua venda, tá? Você colocou o stop lá na abertura, não estopou nunca mais, veio para o fechamento, é exaustão, ele está exausto, então ele vem, trazendo a queda toda, né? E traz a queda toda, você entendeu? Então esse gap de exaustão é bem legal, quando você consegue estar identificando a possibilidade de estar participando dele, né? Eu acho que é natural ter dificuldade, a gente nunca vai saber qual que é o gap
né, naquele momento, tal, você tem que, na verdade, estar acompanhando o mercado e vendo o desenvolvimento. Você entra numa condição, você vai vendo ele viver, e aí você vai participando. Conforme vai dando lastro de lucro, um papel que a gente trabalha diariamente na sala day trade avançado, né? Quando tem laço de lucro, protegeu, o negócio foi a favor, quer dizer, vamos aguentar na favor. Aguenta tanto na ré, por que não vai aguentar na favor, né? Vamos batalhar para aguentar no a favor, tá? Esses aqui que estão aqui em cima, tá? São a ilha de reversão, tá? Ele não é assim, eles não são gaps também, mas não é considerado gap. A turma chama de ilhas de reversão. Aí vai ter, na verdade, a estrela da manhã, que é lá embaixo, né? E vai ter a estrela da noite, que é esse aí que você está vendo do lado esquerdo, tá? Esse daqui, ó, estrela da noite. Aqui vai ter, esse daqui é o mais ilha de reversão de todos, esse daqui, ó, porque guepou na alta e teve uns diazinhos aqui, tá vendo que teve, não foi uma vela? Mas não vai deixar de chamar esse daqui também de ilha de reversão, tá? Mas o mais filé da ilha de reversão são esses 3, 4 aqui, ó. Quando o preço subiu, abriu, ficou ali em cima, né? E depois guepou novamente para baixo. Independente do movimento aqui, foi notícia, tal, não importa, tá? O que me importa aqui é o gráfico. Então, ilhas de reversão. Você vai ter essa daqui, a mais oficial de todas. Aí você vai ter essa daqui, que vai ser a estrela da noite. Vai ter a estrela da manhã, que é lá embaixo, né? Ao contrário desse daqui, lá para baixo. E vai ter o bebê abandonado também, né? Todos eles, tá? São quais condições? Basicamente, eu vou pegar esse daqui de cima como exemplo, tá? Basicamente, a condição é esta daqui, ó. Ele guepou fechou, abriu o guepado, né? Dormiu, amanheceu o guepado para baixo. No caso aqui, então, ele amanheceu o guepado na alta e amanheceu o guepado na baixa no dia seguinte. Tá? Então, no caso aí, ele monta, se não é a estrela da noite, é o bebê abandonado, tanto lá na baixa, a estrela da manhã também, e o mais oficial de todas, a ilha de reversão, tá? Eu trato todos como ilhas de reversão, então acaba se transformando o mais oficial, esse que aconteceu aqui neste mês de maio, tá? Esses aqui já são difíceis de você trabalhar. Perceba uma coisa que aconteceu nesses gaps aí, que para mim é uma... Com certeza eu vou depender de estar olhando o papel trabalhar, mas uma coisa que acontece quando vem isso daí é um volume baixo, possivelmente. Você olha pelo próprio candle, que não teve muito volume. Tá? E a dúvida dos operadores, o preço não vai, não vem, não vem, não vai. Quer dizer, dá para tirar um trade ali dentro? Dá. Mas você vê que a chance de você ganhar uma grana nesse tipo de gap, ele é bem menor, né? Ele é bem menor do que numa vela, toda a vela que você está vendo aí com corpo real preto, né, com corpo real branco aí, positivo e negativo, com bastante corpo real, né, são velas que deram muito mais fácil para o operador estar ganhando dinheiro do que esse monte de cruzinha, né, que chama-se dojis, tá? Ou esse monte de pavio, né, que existiram aí, tá? Então, apareceu uma ilha de reversão, poxa, cuidado, né? Possivelmente para você conseguir equilibrar lucro e prejuízo naquele dia, não vai ser a coisa mais fácil do mundo, tá? Existe eu coloquei aqui, eu pontuei aqui uns outros aqui, isso aqui, a maioria dos alguns operadores chamam esses aqui da direita, tá? Ó, pontuar aqui. Gaps diária, tá? Você pode chamar de gaps diária ou gap comum, tá? Esses gaps, pessoal, eles têm uma chance maior de fechar, de estar fechando o gap, né? E você não vai observar no gráfico, praticamente você não vai conseguir enxergar no gráfico. Por quê? Porque todos eles estão fechados, né? Muitos vão querer, na verdade, que fecha lá no preço da abertura, no preço do fechamento e tal. Vai depender do operador. Para mim, poxa, não tem nada disso. Eu vou considerar a partir do momento que uma vela flutua dentro da outra vela, tá? A partir do momento, se for em corpo real, então, né, como você está vendo aqui, por exemplo, ó, aqui flutua em corpo real, para cima, tá? No dia 29 para o dia 28, ó, passou para cima do corpo real, pô, mais do que fechado, né? Ah, mas e se for lá num pavio? Ah, também tá fechado, vai, não vão ficar de muita, tá? Aí,
O que acontece nisso aqui? Primeiro que você praticamente não vai estar vendo, né? Você não vai conseguir ver. Você vai, ele não tem o espaço como os outros lá. Por exemplo, esse espaço aqui, ó, de não negociação, de fato, tá vendo? Ele não existe, ó. Por quê? Ele abriu o guepado aqui embaixo, tá? E foi lá e fechou aqui, ó. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, abriu o guepado aqui embaixo, né? E puxou ali, tá? Acho que aqui eu me confundi nesse daqui, ó. Espera aí. Ao contrário, né? Fechou, abriu o guepado para baixo, ó. Esse aqui foi ao contrário. Ele fechou, né? Subiu o dia lá, fechou, abriu o guepado para baixo, já não, isso daqui não deu certo. Vou tirar daqui. Esse daqui sim, ó. Então ele teve o fechamento aqui no dada região, tá? Abriu o guepado aqui embaixo, caiu, voltou e fechou. Gap diária, tá? Gap comum. Né? Ele é um gap que é mais facilmente fechado. Aqui eu pontuei mais algum. Eu acho que não também, né? Enfim, esse tipo de gap que na verdade você não consegue muito bem ver, porque ele não tem o espaço lá entre as velas, tá? Ele normalmente ele acaba sendo fechado mais rapidamente, tá? Do que os outros, né? Eu acho que é um gap bom para poder estar trabalhando, para poder estar batalhando, de estar se posicionando, né? E estar colhendo ali. Gaps de continuação, eu já tinha mostrado ali atrás, tá? Tá aqui, ó. Então o preço alta, força aqui na alta, né? Ó, força na alta, caiu e já veio o guepado, tá? Esse daqui já saiu o guepado. Continuação, subiu, né? Tem esta pernada que eu vou tirar daqui, ó, para cima, tá vendo, ó? Ele já saiu guepado novamente, indo em busca de concluir a pernada aqui de trás. Então você pegou essa pernada daqui de trás, projetou aqui para frente. Tá guepando para alta, você tem que estar participando lá e se aproveitando, tá? E esse daqui na queda, ó, o preço caiu fortemente, né? No dia seguinte abriu o guepado e veio embora para queda. O gap de continuação, acho que são, teve esse exemplo aqui também que eu colhi aqui, ó, de gaps de exaustão, né? Então o preço aqui, ó, primeiro forte queda aqui atrás, tá? Independente de onde o preço veio, no caso ele veio de uma onda 3 aqui, ó, e daí tal, né? Então conforme ele está subindo aqui, em dado momento, o preço fez o quê? Abriu o guepado, ó, e devolveu. A queda que ele teve aqui não foi o suficiente, foi inclusive, né, para trazer o preço até aqui embaixo no primeiro momento, ó, tá vendo? Então esse gap, ele gapou lá e veio, fechou aqui. Aqui é a mesma coisa, quer dizer, ele andou, opa, caramba, ele andou aqui e tal, ficou lá, não vai, não vai, não vai, não vai, ninguém sabia de nada tal, foi, né? Quando foi, ó, o que aconteceu lá em cima, lá, ó? Ele abriu o guepado aqui novamente, ó, e daí, depois, naturalmente que passou, né, foi se descobrir que era um gap de exaustão. Isso é um gap bom para trabalhar, o gap de exaustão, né? E o gap de fuga também eu acho bom para trabalhar, mas aí não no contra, né? Esse gap de exaustão é bom para trabalhar no contra, né? Ah, gapou para alta, eu vendo. Ah, gapou para baixo, eu compro. O gap de esses aqui de trás já, o gap de continuação e o gap de fuga, esses não, né? Esses na verdade tá procurando para trabalhar no a favor, tá? Na favor é legal. Ilhas de reversão, independente de se ela vai ficar com outro sobrenome lá, falar bebê abandonado, se é estrela da manhã, estrela da noite, esses aí já é pior, né? Já dá mais dificuldade para o cara estar conseguindo ganhar uma grana. E os gaps os gaps comuns, né? Esses são os mais fáceis para estar fechando. Beleza, pessoal? Deixa eu ver. Vamos curtir. Ô, cara, curte o vídeo aí, por favor, Jonas. Valeu, cara. Dá um like aí, né, pessoal, no vídeo ali, para quem curtiu, né? Obrigado aí
Boa aula, obrigado aí, Santos, também, né? Pessoal que vai estar curtindo depois o vídeo aí em outro momento, através do comunidade de traders, rico.com.vc, né, pessoal? Meu nome é Charles Nader, novamente, estou à disposição para os amigos aí na sala de trade avançado, onde estamos diariamente aí estudando mercado de bolsa de valores, fazendo operações, lutando para se proteger, fazendo o maior número de pessoas estarem aprendendo análise técnica, em prol de estar conseguindo seus ganhos, tá? Então, enfim, é isso daí, pessoal. Muito obrigado aí, até uma próxima, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau.